verdade pode ser um exagero um pouquinho, que é comum a todos os pais que têm esse cuidado excessivo com os filhos, né? Mas é claro, existem alguns fatores, na verdade, decorrentes do nosso novo cotidiano que nós vivemos, que tem prejudicado um pouquinho mais a saúde não só das crianças como dos adultos também, né? Então, só a mudança de ambiente, que foi um fator bastante importante que acontece, isso é extremamente prejudicial para as doenças respiratórias. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais crianças alérgicas que antigamente. Os centros urbanos, hoje em dia, evidentemente, pela quantidade de poluição e de fatores ambientais que a criança vive, a criança, hoje em dia, se defronta com muito mais problemas respiratórios, principalmente aquelas crianças alérgicas. Então, na verdade, o outro fato interessante hoje, que é o convívio das crianças muito perto uma das outras, acaba, evidentemente, predispondo a criança a apanhar uma infecção respiratória de outra criança, né? Mas eu, sem dúvida, eu culpo muito o ambiente que nós vivemos hoje em dia, né? Muito diferente de antigamente, com menos carros, onde você tinha mais verde, onde você comia refeições mais naturais. Uma coisa muito importante que a gente vê hoje em dia é esse absurdo advento dos fast foods, né? Então, antigamente você tinha um McDonald's, era uma coisa que não existia no Brasil, as lanchonetes não existiam em profusão como existem hoje, então é muito fácil hoje em dia a criança comer rapidamente um sanduíche, um hambúrguer, comer uma porção de batata frita, é bom, barato, rápido, isso é extremamente prejudicial para a criança, que a criança evidentemente prefere esse tipo de comida, a maioria das crianças pelo menos, do que a comida saudável. Então isso, sem dúvida, também predispõe a criança a que ela não desenvolva adequadamente os mecanismos de defesa. Dificilmente você vai pegar, hoje em dia, uma criança que não tenha um resfriadinho, ou mesmo uma gripe durante o ano. Isso é comum, isso faz parte. Por quê? Convívio na escola, convívio em creche, alimentação que a gente nem sempre consegue fazer de forma adequada, uma infecçãozinha intestinal, é claro, às vezes a criança vai numa festinha, come demais, e isso acaba acontecendo, mas a criança brincar à vontade, a criança brincar na rua, a criança brincar no chão, né? O próprio contato aí com a sujeira, a gente costuma dizer, é bom para a criança, que ela acaba desenvolvendo até anticorpos aí contra as infecções mais comuns. De uma criança, uma coisa que infelizmente cada vez é mais comum nos lares brasileiros, não só brasileiros como no mundo inteiro, que é a obesidade infantil. Então, por conta disso, a mídia acaba estimulando demais as crianças a comerem bobagem, né? E isso acaba levando a obesidade cada vez mais precoce. E o que nós comentávamos hoje à tarde é que eu costumava ver isso em crianças, muito comum isso nos ambulatórios, nos consultórios, a criança com tendência à obesidade, e você conversando com os pais falam, puxa, mas eu não sei o que fazer porque eu dou pouca comida para ela comer. Sim, vocês comem o quê? Não, nós comemos comida normal. Quer dizer, na frente da criança, os pais comem e querem que a criança, quer dizer, come uma bela feijoada e quer que a criança coma uma alface com tomate. Não dá. Quer dizer, ou os pais participam ativamente e se sacrificam nesse sentido para mostrar para a criança o que elas devem comer, ou a situação vai ficar bastante complicada. Em casa, nós brincamos muito que as crianças são um pouquinho diferentes das outras. Às vezes elas pedem verdura, salada, elas comem muita salada em detrimento de porcaria, de bobagem. Mas por quê? Porque nós educamos, nós atentamos para isso desde o princípio, oferecemos sempre o tipo de comida saudável para as crianças, e não que elas não vão a lanchonetes, não que elas não comam fast food, comem também, mas elas preferem, elas sabem a hora certa de comer, e que durante a refeição elas têm que comer o que é saudável. E felizmente a gente conseguiu fazer com que elas gostassem desse tipo de alimentação. No final do século passado já se dizia que a obesidade ia ser a grande epidemia do século XXI. E isso é verdade. E a obesidade, enquanto estava nos adultos, já preocupava. Agora que você colocou, cada vez mais as crianças são obesas e os pais são coniventes muitas vezes. Acham que é bonitinho ficar gordinho, depois emagrece. Não, senhor. Porque as crianças obesas, quase 100% das vezes, vão ser adultos obesos, né? E o grande risco da obesidade, que nós sabemos, é o problema que ela pode levar para o sistema cardiovascular, quer dizer, para o coração e para os vasos da criança já, e evidentemente dos adultos, né? E um problema que a gente sempre, nós somos obrigados a comentar, é o risco cada vez mais aumentado de diabetes em crianças. Então, falando de maneira bastante rápida, existem dois tipos básicos de diabetes. Aquele diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que aparece
na criança numa fase mais precoce, mas aí não é decorrente de obesidade, é um diabetes que já nasce com a criança, é um distúrbio genético que costuma se manifestar na adolescência e onde a criança não consegue produzir um hormônio chamado insulina, que é aquele hormônio que consegue fazer que o corpo aproveite o açúcar que é ingerido. Agora, no diabetes tipo 2, que é o diabetes que antigamente se dizia o diabetes do idoso, o diabetes da pessoa mais velha, né? Que está cada vez mais sendo diabetes da pessoa mais jovem e está muito relacionado com obesidade, com o acúmulo de gordura na região da barriga, na região do abdômen. E o que acontece? Nesse caso, a criança e o adulto até têm aquele hormônio insulina, mas a gordura faz com que ele não consiga usar esse hormônio adequadamente. Isso leva ao diabetes. E assim como o diabetes do tipo 1, o diabetes tipo 2 também pode acarretar todos os problemas do diabetes. Se a criança desde cedo, você conversa com um adulto, você explica para a criança o que está acontecendo, com certeza o entendimento dela vai ser muito mais fácil sobre o que ela está passando.